Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário Inta. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo esse percurso na Torá, no Pentateuco, com vocês, introduzindo cada um de vocês nesses primeiros livros da Bíblia. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o livro de Levíticos, que é um livro muito importante para a nossa compreensão de todo o ritual do Antigo Testamento, como também, principalmente, do sacrifício de Jesus e da explicação que o livro de Hebreus tenta dar a toda essa estrutura litúrgica do Antigo Testamento. Então você não vai entender o livro de Hebreus bem se você não conhecer o livro de Levítico bem, né? Então aproveite, leia primeiro em português, e se você já tem algum conhecimento básico das línguas bíblicas, comece também a fazer a comparação do texto em português com o texto em hebraico. Tá certo? Deixa eu ver se está aqui. Está funcionando. Uma outra coisa interessante, pessoal, é a questão da hermenêutica. Porque o livro de Levíticos, ele tem um código de leis que nós cristãos dizemos, né, que se cumpriu em Cristo, mas nem tudo se cumpriu em Cristo. Nem tudo foi anulado, né, foi neutralizado pelo sacrifício de Jesus. Então, por exemplo, as descrições das relações sexuais que Levítico fez ali não foi abolido pela cruz, né? Ele diz que você não pode transar com a filha, não pode transar com a sua mãe, não pode transar com a sua sogra, não pode, ou seja, com animais, né? Então, aquelas descrições ali estão valendo até hoje, né? Quando se fala da alimentação, né? Então, que muita, mas Cristo aboliu isso. Não, eu particularmente não acredito e não creio que nós possamos encontrar base nisso. Então, qual é o desafio hermenêutico? O desafio hermenêutico é você identificar aquilo que foi prescrito, profetizado e cumprido, e aquilo que foi prescrito e que é perene, é para sempre, né, até a volta de Jesus, né? Como nós mencionamos esses exemplos agora, então são exemplos bem nítidos de que realmente não pode ter passado essas coisas, né? Outras são questionáveis, né, como purificação da mulher depois do parto, né, quando o menino um prazo menor, quando é menino um prazo é maior, a questão da menstruação, uma série de coisas que nós hoje julgamos, né, e às vezes questionamos, mas para aquela época tinha uma validade tremenda, até mesmo para evitar epidemias, né? Começava aqui uma pessoa contaminada e de repente poderia se estender por todo o acampamento e ceifar a vida de muitas pessoas. Tá certo? Então esse é o desafio. Ler Levítico e saber lê-lo, né? Saber interpretá-lo, saber que esse é um livro fascinante. Às vezes as pessoas fazendo ali uma leitura da Bíblia, vão ali em Gênesis, Êxodo, vão bem, quando você lê Levítico, desanimam. Desanimam porque não compreenderam ainda a mensagem grandiosa que está sendo transmitida ali, que é a questão da santidade e da importância do sacrifício, né? E a santidade do sacrifício, né? Se você entende bem aquele ritual ali, você vai olhar para a cruz do Calvário com outro olhar, né? Com um olhar mais cristocêntrico, com um olhar mais perdoador de Deus em relação ao homem e ao mesmo tempo um olhar de reverência, né? Saber que estamos lidando com um Deus santo, um Deus justo, um Deus que vai exigir de nós um comportamento também santo, assim como ele é santo. Logicamente, cada um na sua dimensão de existência. Então, vamos aqui dar uma olhadinha rapidamente Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha rapidamente aqui nos títulos. A gente sempre coloca aqui, né, para você ter uma ideia. Questão do título. O título Vaikra e disse, né? Vaikra, perceba que é bem diferente, né? O Talmud o chama livro dos sacerdotes ou livro dos sacrifícios, né? É a autoria mosaica, né? Nós discutimos isso. O contexto aqui é interessante. Deixa eu ler esse pedacinho aqui para vocês, pessoal.
Levítico abrange um período de 30 dias. A história do Êxodo termina com o relato do erguimento do tabernáculo e a preparação para a dedicação, lá no livro de Êxodo. A obra terminou no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, Êxodo 40, verso 17. Desse modo, o livro que segue, ou seja, que segue o Levítico, Números, começa no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, Números 1:1. O tempo intermediário é de exatamente um mês. Nesse mês, a instrução contida em Levítico foi comunicada a Moisés. E naquele mesmo mês, os eventos que tiveram lugar foram registrados no livro. Agora, isso aí a gente não pode afirmar, viu, pessoal? Que foi naquele mesmo mês. Pode ser que tenha demorado mais, né? Tá certo? A construção do tabernáculo no deserto deu-se logo após a entrega da lei no Monte Sinai, né? Que é a Kabbalah HaTorah, né? Que é o recebimento da lei. Ali Israel ouviu a voz de Deus falando através das espessas nuvens negras, envolvendo no topo da montanha, e sentiu o terror da presença divina. Tal modo horrível espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Em Levítico, Israel ouviria outra vez a voz de Deus, vinda não do monte, mas do santuário, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, a santidade do santuário, essa questão de você ter a consciência de que está na presença de Deus, coisa que muitos cristãos hoje não têm, né, infelizmente. O tema, Levítico trata principalmente do sacerdócio e dos serviços do santuário. O livro não contém todas as instruções de Deus a Israel sobre esses assuntos. Outros temas importantes encontram-se em Números. No entanto, os princípios básicos de adoração são apresentados em Levíticos, o que torna o livro relevante e digno de estudo especial, né? Principalmente no que diz respeito ao serviço do santuário, a santidade ao Senhor. No esboço aqui, pessoal, o esboço do Levítico é interessante a gente dar uma olhadinha. Deixa eu colocar mais para cá. Nós temos aqui leis sobre sacrifícios e adoração pública, os vários tipos de holocausto. Eu quero mostrar para vocês aqui a lei da santidade, que envolvia a prevenção de doenças, né? Deixa eu ver mais aqui o que é interessante, que a questão da purificação, né? Regras acerca de purificação, que isso vai abranger todos os aspectos da vida de Israel. A questão também do Shabat, que vai estar presente, né, em tudo que Israel faz. Leis morais e civis. Olha aqui, Israel não deve seguir os cananeus, e aí Deus mostra que casamentos ilícitos, que eram comuns naquelas comunidades, em Israel é proibido, né? E as uniões abomináveis também, descritas em Levítico 18. Né? E esse é um capítulo realmente importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. E você perceba também a relação do sábado, da guarda do sábado, com a adoração no santuário. Isso aqui é importantíssimo. A questão dos votos. E aqui tem todo o sistema de ofertas, né? Aqui o comentário faz todo uma análise, que não dá para a gente fazer isso aqui, é muito longo, mas que você pode, ao adquirir esse comentário, você ter acesso a essas informações que são realmente muito especiais para nós que estudamos a Bíblia, né? Pessoal, voltando aqui da importância do livro de Levítico, porque o Levítico fala de santidade. E lá no livro de Hebreus diz que sem a santidade jamais veremos a Deus, né? Então, a santidade é algo muito importante. Do Antigo ao Novo Testamento, Deus exige de nós santidade, né? Não santidade no sentido medieval, mas santidade no sentido bíblico, de sermos uma comunidade separada, né? Não separada fisicamente, né? Mas separada mentalmente e espiritualmente, e que seja capaz de influenciar a sociedade na qual nós estamos vivendo. Por isso aquelas prescrições acerca de casamento, das relações sexuais, das relações comerciais,
Ou seja, a vida do povo de Deus deveria ser uma vida de santidade, né? Essa é a mensagem de Levítico, e essa é a mensagem que eu gostaria que você tenha em mente quando estiver estudando, lendo o livro de Levítico. Tá certo? Então, um forte abraço, que Deus te abençoe ricamente e nos veremos em breve.